Coloque o Criador em primeiro lugar em sua vida. Por que você deve colocar o Criador em primeiro lugar em sua vida? Você deve colocar o Altíssimo em primeiro lugar porque o Altíssimo colocou você em primeiro lugar. O Altíssimo nos colocou em primeiro lugar e quero desafiar vocês hoje, amigos, a colocarem o Altíssimo em primeiro lugar. Como você coloca o Altíssimo em primeiro lugar? Você deve buscar primeiro o reino do Criador e sua justiça, e tudo essas coisas serão acrescentadas a você. Há duas coisas neste pequeno versículo. Eu acho que eles nos dão duas respostas para essa pergunta. Simplesmente para colocar o Criador em primeiro lugar, você deve buscar ao Criador, confiar nele. Primeiro, o texto nos exorta a buscar ao Criador. Existem três tipos de pessoas. Há pessoas que não buscam ao Criador, não sabem o que é a verdadeira felicidade. Há pessoas que buscam ao Criador, mas não buscam em primeiro lugar. Eles são as pessoas mais miseráveis. E não sei porque, quando na realidade há uma guerra acontecendo em seus corações, há aqueles que buscam primeiro o reino do Criador e sua justiça, e eles são as pessoas mais felizes do mundo. Você quer ser verdadeiramente feliz? Thomas Kempis deu a fórmula que ele simplesmente escreveu: busque ao Criador, não a felicidade. Buscar ao Criador pessoalmente. Na verdade, outra pessoa não pode buscar ao Criador por você. Ninguém pode buscar ao Criador por você. É um assunto individual e íntimo. Você deve buscar ao Criador por si mesmo. Jonathan Edwards escreveu uma série de resoluções para governar sua vida. As iniciais são as mais memoráveis. Número 1, eu vou viver para o Criador. Número 2, se ninguém mais o fizer, eu ainda o farei. Este é o princípio primeiro, principal e fundamental para buscar ao Criador. Deve haver uma resolução pessoal que está determinada a buscar ao Criador. Não importa o que os outros digam ou façam, você deve sempre buscar ao Criador pessoalmente. Os incrédulos podem buscar os benefícios do Altíssimo, mas eles não buscam ao Criador. A boa notícia é que, se não estamos buscando ao Criador, o Criador está nos procurando. Em Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. É por isso que o Messias desceu do céu, para buscar os pecadores e não para castigá-los, mas para salvá-los. O Criador, todas as manhãs, por sua misericórdia, ele nos acorda. Devemos fazer uma nova determinação de buscar ao Criador e não perseguir os pecados. O Messias diz buscar primeiro o reino do Pai. E aqui primeiro não é primeiro em série ou ordem ou processo, mas é o primeiro em prioridade. O Messias não está meramente dizendo coloque o Pai em primeiro lugar, em sua família ou em segundo lugar, ou sua educação em terceiro lugar, e você não pode. Não, ele está dizendo que o Criador é o mais importante na sua vida, que não é sugerir que você não deve se preocupar com as outras áreas da sua vida e das coisas que importam para você, é dizer que seu compromisso com o Criador deve moldar e guiar e governar todas as outras áreas de sua vida. Você deve buscar ao Criador em primeiro que sua família. Busque ao Criador em primeiro lugar em sua educação. Busque ao Criador em primeiro lugar em seu ministério. Ele deseja o primeiro lugar, ele merece o primeiro lugar, ele exige o primeiro lugar na sua vida. Se você colocar o Criador de volta em primeiro lugar, o que quer que estivesse naquele lugar não irá te preocupar. Eu preciso que você realmente ouça o que estou dizendo. Veja, se o Criador não estava naquele espaço e outra coisa estava, então isso significa que no momento em que você diz a outra coisa, que você está colocando o Criador de volta onde o Criador precisa estar. As outra coisa não vai sentar e dizer tudo bem, eu estou bem com isso. Não é isso que vai acontecer. Essas coisas vão lutar com você. Você vai perceber que a resistência real, na verdade, é a primeira coisa que você vai lidar é com a resistência. A resistência diz que o diabo não quer ir embora. O diabo nunca quer dizer adeus. O diabo sempre vai tentar resistir, porque ele precisa estar na sua vida. Existem certos espíritos e pessoas que estão ocupando espaço em sua vida. É o Criador que precisa ocupar esse espaço e não o inimigo. Faça do Criador suas prioridades. E no momento que você diz, olha, eu não posso mais fazer isso, eu não quero me envolver, sabe o que vai acontecer? O diabo vai te dar 101 razões para te manter preso em sua rede. Ele vai dizer você não pode viver sem isso e que isso é a coisa mais importante na sua vida. Mas você tem que estar disposto a declarar que precisa muito do Criador. Mas não importa o que você diga, não importa o que você faça, você deve mudar e colocar o Criador de volta em primeiro lugar em sua vida. É por isso que você tem que decidir que o Altíssimo não é seu plano B, o Altíssimo é seu plano A. Eu preciso dizer de novo, o Altíssimo não é seu plano B, o Altíssimo é seu plano A. Em Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz: entregue suas obras ao Criador e seus pensamentos serão estabelecidos. O Criador exige que seja primeiro em todas as coisas de sua vida, porque os planos dele são os melhores para você e não existe falha nele. O Criador é o Alfa e Ômega, ele é o primeiro e o último, começo e o fim.
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22 versículo 13 e 14. E assim a Bíblia diz nos Provérbios 3 versículo 6. E não quero que você perca isto que diz: reconhece o Criador em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Criador e aparta-te do mal. O que significa que seus planos falham consistentemente por falta de direção. Por que você falha em reconhecê-lo? Muitas vezes nós só queremos levar o Criador nas coisas grandes, e esquecemos levar o Criador nas pequenas coisas. É por isso que você continua falhando, porque você continua levando o Criador às coisas grandes, e nunca leve o Criador às pequenas coisas. Chega um momento em sua vida que você tem que aprender a levar tudo ao Criador, apenas leve tudo ao Criador. Você tem que chegar a um lugar em sua vida, onde você aprende a confiar no Criador e colocar Ele em primeiro lugar, porque muitas vezes não colocamos o Criador em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós precisamos orar ao Criador, nem mesmo seguimos de forma consistente, até que estejamos enfrentando algo significativo que chegue em um momento na sua vida, que você tem que dizer ao Criador: estou colocando você em primeiro lugar na minha vida. Alguém pode ser uma testemunha quando você colocar o Criador em primeiro lugar. O Criador também vai colocar você em primeiro lugar. Estou falando com alguém aqui hoje que sabe que o Criador honra as pessoas que o colocam em primeiro lugar. Busque ao Altíssimo primeiro em seu dia, começando todos os dias em oração e lendo e meditando em sua palavra. Coloque o Altíssimo em primeiro lugar no seu dia. Coloque o Altíssimo em primeiro lugar no seu dinheiro. Em Provérbios 3, 9, 10 diz: honre o Criador com seus bens, com as primícias de todos os seus ganhos, e seus celeiros serão cheios. Então busque ao Criador primeiro em seus relacionamentos. Em 1 Coríntios 15 versículo 33 diz que as más companhias corrompem o bom caráter. Vou lhe falar de uma maneira simples de como identificar uma pessoa que está buscando ao Criador. Aquele que está buscando ao Criador geralmente anda com outros que estão buscando o Altíssimo. Busque o primeiro em seus relacionamentos com o Altíssimo. Como o Messias diz no Novo Mandamento: vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós também amei uns aos outros. E por isso todos os homens saberão que vocês são meus discípulos. Como você coloca o Altíssimo em primeiro lugar? A primeira resposta neste versículo é esta: buscar ao Criador. A segunda resposta no versículo é esta: confiança no Criador. O versículo começa com uma ordem divina: mas busque primeiro o reino do Pai e sua justiça. Termina com uma promessa divina: e todas essas coisas serão adicionadas a você. O povo do Altíssimo vive de promessas e não de explicações. Não vivemos de explicações, vivemos de promessas. Você pode viver de uma promessa por muito tempo. Se você confiar em quem faz a promessa, está a garantia do Altíssimo. Se você colocar o Criador em primeiro lugar, Ele vai cuidar de todo o resto em sua vida. As pessoas que não têm o Altíssimo do seu lado têm que se preocupar com o que o amanhã. No versículo 32 diz que seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Cada necessidade em sua vida é uma parte da onisciência compassiva do Criador. Em Mateus 6 versículo 8 diz que o Pai do céu sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Em um verdadeiro sentido, confiar no Altíssimo é orar em vez de se preocupar. O Pai nos dá uma chave que nos permite saber se Ele está realmente em primeiro lugar em nossas vidas. E a chave é que descobrimos que Ele está em primeiro lugar pela forma como respondemos à preocupação. Não se preocupe, isso nos permite saber, e para alguns de nós, isso nos atinge com força, isso nos confronta. Porque nos permite saber que mesmo que eu diga que o Pai está em primeiro lugar, mesmo que eu declare, mesmo que eu pregue sobre isso que te preocupa, me diz a verdade. O Messias fala sobre as preocupações desta vida, e ele as contrasta com colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Se você não escolheu o reino do Criador primeiro, no final não fará diferença. Do que você escolheu em seu lugar no final de sua vida, não importa se você não o escolheu primeiro. Porque você não terá feito nenhuma diferença. Você terá existido, você poderia ter algumas coisas. Você pode ter tido algumas pessoas que te amam. Você pode ter um grande funeral, mas você não vai fazer a diferença. Uma ótima citação de Tozer também que diz que o Pai é exaltado no lugar certo em nossas vidas. 1000 problemas são resolvidos de uma só vez. Como seria a sua vida se os problemas fossem resolvidos sem você trabalhar neles? Mas o próprio Criador começou a lutar suas batalhas por você enquanto você o procurava. A primeira preocupação sequestra o seu futuro, sugar toda a sua alegria. O Messias diz que os pagãos correm atrás de todas essas coisas. O que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir, ele diz. Eles estão correndo atrás de todas essas coisas, e seu Pai Celestial sabe que você precisa delas. Mas buscai primeiro o seu reino,
e a sua justiça, e então todas estas coisas serão dadas a você. Também nos mostra que as coisas que o mundo tem que se preocupar e trabalhar são realmente um presente do Pai para nós, é uma garantia do Altíssimo: eu vou cuidar de você. Quando você define seu coração em me procurar, ele continua dizendo: portanto, não se preocupe sobre o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, cada dia já tem problemas suficientes. Em Filipenses 4 versículos 6 e 7 diz, que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por oração e súplica com ação de graças, dê a conhecer os seus pedidos ao Criador, e a paz do Criador, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente por meio do Messias. Se você está realmente buscando ao Criador, a oração será sua primeira resposta, não seu último recurso. Você nunca terá suas necessidades atendidas concentrando-se em suas necessidades. Mas se você buscar ao Criador em primeiro, no momento em que olhar para cima, Ele fornecerá tudo o que você precisa. De fato, se você colocar o Criador em primeiro lugar, Ele cuidará de todo o resto. Não, isso não é uma promessa de prosperidade, é uma promessa de que o Pai suprirá suas necessidades. Se você busca ao Criador, você pode confiar no Altíssimo. Se você buscar primeiro o reino do Altíssimo e sua justiça, então todas essas outras coisas serão adicionadas a você. Se você cuidar dos negócios do Criador, o Pai cuidará dos seus negócios. Quando busco o coração do Pai, Ele conserta o meu que está quebrado, Ele conserta meu coração ansioso e preocupado. O Messias diz: não se preocupe com todas essas coisas, não preocupe-se com o amanhã, porque o amanhã vai se preocupar consigo mesmo. Procure-me primeiro o reino do Pai. Você precisa realmente conhecer o Criador e definir seu coração para conhecê-lo intimamente. Buscar seu poder, porque a seu poder é mais que o suficiente. Procurá-lo continuamente vai com tudo e de todo o seu coração. Queridos irmãos, é o amor no Messias que o Criador nos abençoe neste longo dia. Aleluia! Lembre-se de se inscrever, nos abençoe com um like e ative o sininho.